Peraí. Deixa eu só ver. Vocês conseguem enxergar ou não? Sim, tá Sim. aparecendo sim. Pois é. Deixa eu só. Não, estamos contabilizando alguma coisa. Deixa eu só ver. Onde que eu aqui? Beleza. Deixa eu só colocar no modo. Gente, mas aí eu não enxergo. A gente podia ter feito esse teste antes, né, Ana, ao invés de fazer agora. Porque se eu. Não, mas Como é a que gente aqui vai. eu. Não, mas é que aqui eu não. Se eu saio daqui, eu não enxergo, eu não enxergo vocês, o rostinho de vocês. Eu acho que eu vou, então, deixar o rostinho de vocês e qualquer coisa vocês me chamam, ok? Isso, mas ele fica sem ver mesmo, mas aí fica de sua preferência. Tá, então tá. Consegue Então ver? eu vou ver, eu vou botar na apresentação normal. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então tá. Então, está compartilhando uma janela. É isso aí. Ok. Vocês enxergam então o meu slide? Sim. Sim, então tá. Então, boa noite a todos. A Ana me apresentou. É um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, à distância, né? Eu gostaria mesmo que nós estivéssemos todos reunidos numa sala, num auditório, aí em Pelotas, para que a gente pudesse conversar, né? E ver as reações e comentários de vocês pessoalmente. Mas, infelizmente, a gente tem que se adequar a essa situação. E que bom que a gente tem, então, essas plataformas para possibilitarem esses momentos. Parabéns, então, para toda a equipe da Engenharia Geológica de Pelotas. O que vocês estão fazendo é fantástico, trazendo profissionais de todas as áreas para debater diferentes temas e expor essas temáticas para estudantes e para toda a comunidade, né? Não só da geologia, mas, enfim, interessados da área também. Hoje eu vou falar para vocês sobre o que nós encontramos de registro de vida, né, na bacia do Camaquã. Então, fósseis ediacaranos, fósseis corpóreos. Vamos lá, então. A apresentação está montada, ela está um pouco em português e um pouco em inglês, porque, na verdade, ela é um misto de duas palestras anteriores que eu tinha, com uma outra aula montada e com slides novos que eu coloquei. E também material dos artigos que a gente está publicando. Então, tá um pouco em inglês, um pouco em português, mas tudo bem fácil. A maioria é figura mesmo, qualquer coisa vocês me perguntam. Então, assim, a gente vai primeiro dar uma pincelada onde é e o que é a Bacia do Camaquã. Conversamos, então, sobre o período ediacarano. Os fósseis ediacaranos, né, a biota de Ediacara, a famosa biota de Ediacara. A gente vai dar uma olhada nas unidades, né, que foram estudadas. Partir, então, para a parte que interessa, que são os micro-organismos e as estruturas geradas por eles também. Dar uma rápida pincelada nas técnicas que a gente usou, são interessantes também. E vamos para os microfósseis, que é a famosa cereja do bolo. E, claro, depois, o que a gente continua fazendo e o que precisa ser feito ainda, que é muita coisa. Bacia do Camaquã, então. A Bacia do Camaquã está diretamente ligada à formação do cinturão Dom Feliciano. Aqui a gente tem uma imagem do trabalho do Rui Philippe e demais de 2016, onde a gente tem um panorama do Proto-Gondwana durante o Neoproterozoico. Então, no momento de formação do cinturão Dom Feliciano, diretamente ligada com a formação da Bacia do Camaquã. Vocês podem dar uma olhadinha ali. Ele marcou a área de estudo porque é a área de estudo desse trabalho, né? Mas se vocês olharem aqui, vocês enxergam o meu mouse? Alguém Sim. me responde? Sim, 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 ok. sim. Ai, que ótimo, que ótimo. Então, aqui em vermelho, a localização do cinturão Dom Feliciano e a bacia do Camaquã, então, relacionada a essa porção. Essa é uma imagem do trabalho de doutorado do André Borba, de 2016, que foi modificada a partir do artigo do Chemali Júnior de 2000, certo? Professor Farid.
Ele mostra a evolução, então, do cinturão Dom Feliciano, certo? Desde 900, 800 milhões de anos, onde a gente tem a subducção, então, ocorrendo, né, da placa oceânica ali, onde nós tínhamos o Oceano Charrua, essa geração desse arco de ilhas, que é o cinturão Vila Nova, as placas Rio de la Plata e Kalahari. Aqui a gente já tem, né, o acesso de uma pluma mantélica, que depois vai separar essas duas placas, a africana e o microcontinente Encantadas, né, 100 milhões de anos depois. Com a continuação dessa subducção, a gente tem a geração de um prisma de acreção, o palmo, né? O cinturão Tijucas, então aqui um arco continental sendo gerado. O processo de subducção cessa, a gente tem o amalgamento dessas unidades. O cinturão Vila Nova e Tijuca já deformados. Aqui um processo compressional agindo. O Oceano Adamastor foi gerado nessa geração de placa aqui. O cinturão, o arco Dom Feliciano, né, aqui já estabelecido. E sobre, então, esses cinturões deformados é que a gente tem o estabelecimento da bacia do Camaquã. E uma bacia correlata, né, cronocorrelata, no Nama, lá na África, que é a bacia de Nama. O que isso significa? Bom, isso significa que a gente tinha um intenso tectonismo atuando durante todo o processo de formação da bacia do Camaquã. Atualmente, a gente tem a bacia separada em diferentes porções, tectonicamente isoladas, certo? Mas esse processo tectônico ele atuava desde a formação da bacia. Então, a gente tem locos deposicionais tectonicamente isolados, né? Vinculados com todo esse processo de geração do cinturão Dom Feliciano. A bacia do Camaquã aqui, então, fazendo contato direto com as rochas do complexo granulítico Santa Maria Chico, são as rochas mais antigas do estado, o cinturão Vila Nova, aqui, o cinturão Tijucas, o Dom Feliciano, aqui, a bacia do Camaquã em laranja e os granitos, né, intrusivos aqui, juntamente com essas rochas da bacia. Esses blocos isolados, então, são identificados com as subbacias que a gente conhece, né, e comumente se refere a elas, como Piquiri, Arroio Boici, Guaritas, Santa Bárbara, Ramada e Taquarimbó. Essa estruturação nos permite, próximo slide, pensar nessas unidades também em termos deposicionais. Então, aqui a gente consegue dar uma olhada nessa carta estratigráfica, né? A gente tem uma junção de diferentes trabalhos desde a década de 30, no início do mapeamento das rochas do estado, né? Os trabalhos do Carvalho, Melk, Mal, americanos aqui trabalhando. O trabalho do Robertson ele é um divisor de águas, porque ele aplica conceitos de estratigrafia aqui. Então, ele divide as unidades já com discordâncias angulares, né? Conceitos que a gente usa até hoje, né? A partir da década de 70, 80, a gente já tem o conceito de tectônica de placas, então a bacia molássica, né, já se refere nesse sentido, né, a molaça, vinculada ao cinturão Dom Feliciano. E aqui onde está referido esse trabalho, essa imagem é tirada do trabalho do Paim de mais de 2000. Tá? Aqui é a primeira vez onde é aplicado os conceitos de estratigrafia de sequências. Aqui chamando de alogrupo, aloformação, enfim, mas com conceitos de estratigrafia de sequências. Se vocês olharem, muitas dessas unidades ainda são limitadas pelas mesmas discordâncias que eram identificadas lá na década de 60. Então, muito do que foi feito, tanto na descrição quanto no reconhecimento de rocha naquela época, ainda é aplicado hoje e reconhecido e tido como válido e como ainda, né, verdade. Ainda porque a verdade pode mudar a qualquer momento, né? Essa é uma figura que vários autores têm trabalhado, a equipe do Paim, várias pessoas que trabalham com o Paim, né, já utilizaram essa figura, vários orientandos dele. Eu também me apropriei e coloquei mais coisas nessa figura. Todo mundo usa dessa figura dos orientandos do Paim, porque no trabalho do Paim de 2014, ela traz uma nova luz, de forma que a gente enxergue
não só as subbacias, mas também as unidades estratigráficas, certo? Então, o que nós fizemos nos trabalhos mais recentes? Propusemos chamar tudo de grupo, certo? Tudo de grupo, de uma generalizada, né? Mas chamar cada evento vulcano, né, sedimentar, como um grupo, certo? E as diferentes divisões, né, em termos de formação e essas unidades que vários autores de várias escolas têm proposto, são aceitas, né, em diferentes trabalhos atualmente. Mas a gente tem usado, então, grupo Maricá, certo? Quando a gente se refere à bacia de Foreland, de Retroarco, Maricá, certo? O grupo Bom Jardim, que é uma bacia transcorrente, a gente passa de uma tectônica compressional para uma tectônica transcorrente até extensional, ao longo da evolução da bacia. A gente também passa para o Santa Bárbara, o Grupo Santa Bárbara. Aqui a gente já enxerga aquilo que eu comentei com vocês da tectônica ativa na bacia. A gente tem essa proposta da bacia ser dividida desde o Bom Jardim em este e oeste, né? Aqui já numa situação rift. O Guaritas também, Guaritas rift e pós-rift, toda essa deposição. Marcados aqui com estrelas, nós temos os fósseis, da onde foram extraídas as amostras, tanto para o trabalho compalino quanto para a geoquímica, certo? Em vermelho, aqui o intervalo que foi estudado, no que eu vou apresentar para vocês hoje. Eu confesso que a gente tem trabalhado com o Guaritas também, a gente já tem dados para o Guaritas, mas esses dados ainda não foram publicados. Hoje eu vou apresentar para vocês só os dados que a gente tem trabalhado mesmo, certo? Ok, então esse intervalo de estudo, ele é todo ele enquadrado dentro do período Ediacarano. Se a gente der uma olhadinha na Carta Cronoestratigráfica Internacional, essa é a mais recente, certo? É a última agora, de 2020. O Ediacarano está localizado aqui com um zoom dentro do pré-cambriano, dentro do proterozoico e no topo do neoproterozoico, né? Então, a bacia do Camaquã, ela teve sua formação ao longo do Ediacarano e do Cambriano também, o Cambriano que está aqui embaixo, certo? Mas as unidades que nós estamos estudando são todas dentro do Ediacarano, entre 635 e 541. Esse 541 ele é um dado refinado. Em muitas das imagens que eu vou mostrar para vocês aparece como 542. Mas, enfim, por volta de 540. Vamos lá, então. A história evolutiva da vida e da Terra estão diretamente ligadas, né? O que a gente conhece como vida e a evolução desses organismos estão diretamente ligadas às condições ambientais. A disponibilidade de oxigênio, tanto no oceano quanto na atmosfera, aos organismos fotossintetizantes, a disponibilidade de elementos como ferro. Se a gente for pensar, então, nesses organismos, vamos pensar nos primeiros organismos que surgiram na Terra, que são as bactérias. Quando? Bom, muito se fala de 3,2 giga-anos. Existem trabalhos que propõem 3,8 e o mais ousado com 4,2, com estromatólitos. Como são propostas, tudo é possível, né? Tudo é possível diante de evidências confiáveis. Então, vamos assumir que seja dentro desse range, um range bem grande, mas enfim. E os metazoários, então, né, o que vai dar origem a todos os animais, como nós os conhecemos, somente por volta de 780 milhões de anos. Há autores que também dizem que esse surgimento é um pouco anterior, 1,7 até 2,1 giga-anos, que nos aproxima bem mais, né? Coloca essa evolução, então, bem anterior. Essa rede de contato de organismos com o meio fica diretamente registrado nos ciclos geoquímicos, né? Que através deles a gente então entende ecossistemas e os organismos que vivem nesses ecossistemas. Aqui a gente vai trabalhar de organismos entendidos como complexos ou eucariontes, enfim. E a gente vai dar uma olhadinha então em causas e consequências da evolução desses organismos durante o Ediacarano. Comentei ali no slide anterior da evolução e desaparecimento.
Por quê? Desaparecimento aqui das macroformas, certo? Os micro-organismos, os acritarcas, eles continuaram, né? Ah, ok, eu não tinha falado em acritarcas, né? Isso é importante. Mas depois a gente dá uma olhadinha nesse detalhe. A gente ainda está falando, então, em condições ambientais, ok? Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem intervir. Ou anotem as perguntas e no final, né? É melhor, no final a gente responde. Mas como o nosso tempo é curto, eu vou dar uma apurada, porque é um assunto muito amplo. O que acontece? Aqui a gente tem, então, uma olhadinha nessa linha da disponibilidade de oxigênio, certo? Nos oceanos. A gente tem picos, então. E esses picos, eles estão normalmente, aqui né, no pré-cambriano, vinculados a esses dois, pelo menos, a glaciações, certo? Aqui a gente tem 635 a glaciação marinoana, por volta de 580 a gente tem a Gasquier. Então, posterior a esses eventos, a gente tem um pico, né, na oxigenação. O que acontece? É muito provável que o desenvolvimento desses organismos esteja diretamente ligado a essa disponibilidade de oxigênio, então. Esses são os organismos mais conhecidos da famosa biota de Ediacara, a Dickinsoni e Charnodiscus. Acontece que esses organismos não duraram muito tempo na Terra. De alguma forma, eles desapareceram na transição para o Cambriano. Claro, se vocês olharem, deem uma olhadinha no que passa a existir na Terra a partir do Cambriano. Aí vem aquela discussão. Ah, mas foi por causa da predação mesmo que teve início, no início do Cambriano, ou qual foi a causa? Eram condições ambientais? O que, né, levou a esse desaparecimento? Não se sabe, mas que a predação é uma possibilidade, sim, é uma possibilidade. Os organismos passaram a ter presas, bocas, dentes, olhos. Não eram só mais organismos que viviam, mal se moviam, né, viviam junto ao substrato, se alimentando de esteiras microbianas. Não, eles passaram a predar, né, comer uns aos outros. Os organismos passaram a serem mais complexos, né, a se movimentarem né, a atingirem novos nichos também. É importante que a gente dê uma olhadinha nesse bichinho aqui, a picaia, porque ele foi o primeiro a ter a notocorda. Notocorda, sim. A notocorda, gente, ele é um nervo dorsal, que é o que gerou nós. Esse aqui é o primeiro priminho distante dos humanos. O primeiro organismo que tinha, então, uma espinha dorsal, por assim dizer. Aí é um nervo, né? Um nervo dorsal. Mas então o Cambriano ele passa a ser um mundo também fantástico, cheio de novidades. Mas o que mais a gente sabe dessa transição ediacarana para o Cambriano? Bom, a famosa biota de Ediacara tem o seu fim. Aqui ela adentra um pouco esse limite ediacarano-cambriano, mas logo tem a sua morte aqui, representada por uma cruz. Os traços fósseis que tinham um comportamento eram muito poucos, né, os organismos que faziam traços fósseis e somente vertical, muito raso junto ao substrato, passaram a ter um comportamento completamente diferente, vertical, sem limite, né? Eles passaram a usar o substrato, né? Muito possivelmente como um mecanismo de defesa em função de organismos predadores, certo? Outra questão é a esquelenotização. Enfim, eles passaram a ter esqueleto, certo, gente? Uma palavrinha difícil, né? A gente tem o início da biomineralização já no Ediacarano, mas a partir do Cambriano, os organismos passam a ter realmente carapaça, né? Esqueleto, propriamente dito, certo? Outro ponto que é bastante interessante da gente olhar é essa relação do número de classes, que é a disparidade, e a diversidade, que é o número de gênero. Para quem não é biólogo, assim como eu, e não lembra muito bem o que é classe, o que é gênero, eu botei uma cola aqui no canto. Eu, né, tendo que trabalhar com isso, eu já sei, mas para você fica uma cola. Então, aqui a gente parte da vida, ou da biota, e vai cada vez, então, refinando mais até chegar à espécie. Então, classe é um número mais amplo de organismos e o gênero, então, é mais restrito, certo? De qualquer forma, a gente não consegue ter uma continuidade nem de classes nem de gêneros durante o pré-cambriano, durante o ediacarano.
Isso muda com o Cambriano. A gente tem uma continuidade. É possível que tu entenda da evolução desses organismos a partir de organismos prévios, né? A partir do Cambriano. Aqui são os registros da famosa biota de Ediacara, as famosas frondes, né? Esses penachos ou folhas, né? E esses organismos muito estranhos, como a Kimberella. Essa Kimberella, ela é um organismo, parece uma lesminha, não sei, que vivia junto ao substrato, mas ela tem rádulas que raspavam, né, o substrato. Outra que eu acho fantástica é a Dickinsonia, esse organismo radiado, né? Esses organismos radiados, a morfologia radiada, ela é tida como mais simples, né? E esse bilatério, né? Essa lateralidade de organismos mais avançados. Então, aqui, nesse momento, a gente já tem o início da vida mais complexa. Ocorre que a gente não tem, como vocês viram, a biota de Ediacara foi toda extinta, a gente não tem análogo moderno de nenhum desses organismos, o que é um problema. Esses organismos, eles tinham uma relação de vida diretamente, né, ligada, essa relação de vida era intensa com as esteiras microbianas. Eles viviam sempre ou incrustando as esteiras, ou raspando as esteiras, ou colados, né, junto às esteiras, ou minerando, né, ou comendo, né, as esteiras, como é o caso dos vermes. Comendo horizontalmente, junto ao substrato, certo? Como eu comentei anteriormente, a gente só tem a perfuração vertical a partir da revolução agronômica que se tem no Cambriano. Essa é a Claudina, ele é um exemplo de um organismo que a gente tem aqui no Brasil. Alguns pesquisadores já trabalharam, a Miriam Pacheco é uma das que trabalhou com esse organismo. Então, ele passa a ter esqueleto, já ele é um dos primeiros organismos que passa a ser esqueletizado, que palavrinha difícil. Ele tem esqueleto calcário, certo? Então, já é uma forma de proteção, né, que esse organismo criou. E aqui a gente tem outro exemplo da borbotelha, que é um outro organismo que vivia, então, junto, né, ao substrato e gerava essa marca, né, gerando um icnofóssil, que é a Bergaueria, que vocês vão ouvir falar mais para frente. Essa é uma imagem lindíssima do Jardim de Ediacara. Lindíssima. Pena que ela não é verdade, né? Ela foi idealizada, então ela é uma representação da década de 80, se eu não me engano, certo? Aqui a gente tem todos os organismos, ou a maior parte deles, todos é um pouco amplo, né? Mas a Dickinsonia, né? A mamãe e o bebê, aqui vocês podem ver. A Kimberella, o Filozum também, que é esse organismo aqui que a gente vai dar uma olhada depois, a gente tem ele no registro fóssil. Essas frondes, né? A Charnia, que é esse penacho. Vários organismos, então, que aqui estão colocados num mesmo panorama. Mas diferentes autores propõem que, na verdade, eles viviam em diferentes comunidades, né, de acordo com o ambiente, né, o ambiente deposicional, né, o ambiente em cada sistema, certo? A biota de Ediacara, propriamente dita, nesse ambiente de prodelta, a biota de Avalon, né, num ambiente de menos energia, já mais profundo, certo? A gente não tinha tanta ação de ondas, né, nem de correntes. A biota do tipo Nama, que vivia junto a barras, né, de canais distributários, então ambiente bem mais energia, e também mais raso. Essa intensa relação de fósseis com as esteiras microbianas, de organismos, macro-organismos com as esteiras microbianas, fica provado quando a gente tem essa situação aqui, que são as famosas máscaras da morte. O que são? O nome é bonito, profundo, né? Mas o que é uma máscara da morte? A máscara da morte nada mais era do que uma preservação excepcional do corpo desse organismo. O que acontecia? Como que acontecia? Bem, o organismo estava ali se alimentando, né? Nesse caso uma Dickinsonia, se alimentando da esteira, morria. Morria, ele era soterrado, então, tem sedimento soterrando ele. E aqui, então, há uma troca, certo?
um decaimento bacteriano, né? Tu reduz o ferro e com o enxofre disponível na água, então, né, de bactérias redutoras de enxofre, tu tem a preservação, precipita pirita aqui, certo? E tu preserva, então, esse organismo por substituição da matéria orgânica por pirita. O que acontece? Esses elementos eles passam a ficar presos aqui porque uma nova esteira microbiana sela esse fóssil gerado, né? Então tu já não tem troca, né? Nem de oxigênio, nem de sulfato com a coluna d'água, gerando esse ambiente perfeito para preservação. Essa é a famosa máscara da morte. Isso só acontece porque tu tem esteiras microbianas aqui e na nova superfície. Esteiras microbianas eram a comunidade mais comum, né, nessa época. É a época das bactérias, né? Porque os organismos eles viviam em direto contato com eles. E como tu não tinha uma perturbação do substrato, elas podiam se desenvolver tranquilamente. Essa aqui é uma representação de um fóssil belíssimo da Austrália, onde a gente tem Aulazum, que é essa trilha sinuosa, o Filozum, que é esse fóssil aqui, um fóssil corpóreo. Então, a gente tem ícno, fóssil corpóreo, e as esteiras microbianas. Supostamente deveria ter uma dica insônia aqui sobre a esteira microbiana, mas eles falam numa preservação fantasma. Eu não enxergo fantasmas, então eu não enxergo a dica insônia aqui. A questão é, a gente tem essas trilhas, né? Tanto os organismos quanto as trilhas dos organismos em contato direto com as esteiras microbianas. E tudo isso muito bem preservado devido à preservação nesse formato, a máscara da morte. Novamente a máscara da morte, aqui preservando uma Kimberella, e o registro do mover-se, né, da Kimberella. Ela vai raspando o substrato com as rádulas, ela vai arranhando, né, esse substrato, e formam essas marquinhas. Esse é um icnofóssil, Radulicnus, certo? E aqui o próprio organismo preservado, em White Sea, Rússia. Aqui nós temos os microfósseis, acritarcas. Mas o que diabos são acritarcas? Bem, acritarcas, eles são organismos de parede orgânica, certo? Sem uma afinidade biológica muito, muito clara, mas eles são associados com restos de ovas de alguns organismos, também com algas, né, plantônicas, de organismos eucariontes, né? Essa é a associação mais comum que a gente tem feito, né? Com algas, na verdade. Aqui a gente tem alguns exemplos com ornamentação, né? Com esses processos que são esses bracinhos, certo? Aqui a gente tem alguns organismos incrustados com pirita também, alguns não tão bem preservados. Aqui a pirita foi removida pelo processo de maceração, mas as formas da pirita ainda ficaram preservadas nesse organismo. Quero que vocês olhem o tamanho deles, eles são muito pequenos, certo? Eles têm em volta de aqui 70, 80, 200 micra, né? São realmente microfósseis, eles são muito pequenos, invisíveis a olho nu, e de parede orgânica. Isso é muito interessante. Aqui a gente tem um momento da transição ediacarano-cambriana, certo? Aqui a gente enxerga tanto esteiras microbianas quanto marcas icnofósseis, né? Os organismos sempre na horizontal, certo? Sem perfuração, andando e se alimentando, então, dessas esteiras. Até que acontece a Revolução Agronômica. A Revolução Agronômica é um marco, porque a gente tem esses organismos passando a atuar, a viver, a se alimentar no substrato. Isso causa oxigenação do substrato. Muito possivelmente isso se deu devido à predação. Né? Então, imagina, tu está ali parado, de repente chega um bicho cheio de braço, cheio de dente, o que vai fazer? Vai te esconder, né? Óbvio. Então, essa é a situação. A revolução agronômica é habitar o substrato para sobreviver. E aqui, então, tu acaba levando oxigênio, nutrientes, então tu passa a gerar um ambiente favorável para a habitação desses organismos, certo? A partir do Cambriano. Antes, né, lembrando,
todos os organismos viviam junto ao substrato e vivendo e se alimentando dessas esteiras microbianas. Rapidamente, vamos passar pelos macrofósseis, que são lindíssimos, né? E todos extintos. A picaia, a lucigênia, que foi um fóssil problema durante muito tempo, a Anomalocaris. Eu, particularmente, botei um coração na Alpabínia, porque eu acho a Alpabínia maravilhosa. Além dela ter 5 olhos, ela tem essa bocarra estranha, né? Sabe-se lá como que ela utilizava para comer os organismos? São bichos de uma outra terra, né? É uma outra terra. Não dá para dizer que é extraterrestre, mas é uma outra terra. A fosfogênese, então, tem o boom, né? Porque né, anteriormente tu até tinha. Esse aqui é o primeiro microfóssil fosfatizado, certo? A formação do Shantu na China, do Ediacarã. Porém, demais organismos passaram a utilizar o fósforo, a fazer a fosfogênese, para constituir o seu organismo, certo? Aqui a gente tem artrópode, pequenos artrópodes. Esse alienzinho aqui também, ele é uma larva de artrópode. Então, utilizando de outros nutrientes que passaram a ter uma maior disponibilidade no meio, nesse caso, fósforo. A transição do Ediacarano para o Cambriano é marcada por um icnofóssil, que é o Treptichnuspeduum. Essa coisinha curva bonitinha. Sim, isso acaba adentrando o substrato nessas formas. Ele era gerado muito possivelmente por um priapolídeo, que é um verme marinho, certo? E, enfim, tem outras formas, ou da mina, muito bonito, radiado, assim, formando essas marcas bonitas, né, que adentravam o substrato. Então, tem formas completamente diferentes e mais complexas a partir do Cambriano. Os microfósseis também passam a ser bem mais complexos e esqueletizados, certo? A gente passa a ter outros organismos, que não só os acritarcas, que eram exclusivos do Cambriano, certo? A gente passa a ter espículas de esponjas, valvas de braquiópodes, ostracodes, carapaços de trilobitas, ossículos de equinodermos, partes desarticuladas de outros organismos que também entram, né, nessa classificação de microfósseis, espalhados pelo mundo inteiro. Então, no Cambriano, a gente já tem isso muito, né, diversificado e espalhado. A vida realmente tomou conta da Terra, de uma forma nunca vista antes, certo? Outro ponto importante do Cambriano são justamente esses microfósseis fosfatizados, que é o precursor do grupo de Deuterostomo, que é esse bichinho aqui. Esse bichinho com essa bocarra e esses olhinhos, não são olhinhos, tá, gente? São só perfurações, certo? Que são, né, são frisos radiais e poros circulares, né, conforme a legenda. Fui recorrer à legenda, né? Porque não é o meu objeto de estudo, muito embora é uma marca no Cambriano. Quem trabalha com esse período em algum momento já ouviu falar desse bichinho, porque ele realmente é a partir dele, então, que a gente tem esse superfilo, né? Que vai gerar, então, demais metazoários e até chegar na gente. Então, a gente passa a pensar assim, uou, de onde que viemos? Sim, viemos desses primeiros organismos fosfatizados aqui. E aqui acritarcas bem mais complexos, né? Com estruturas, tanto na sua parede orgânica, quanto mais processos e processos diversificados, né? Diferentes das formas mais simples que a gente tinha no Ediacarana. Ai, belíssimo, belíssimo esse ambiente onde tu já tem predação aqui, um Anomalocaris devorando uma trilobita, isso é belíssimo, né? Aqui a Opabínia, minha favorita, nadando tranquilamente, né? Em busca do seu alimento, e a picaia, nossa priminha distante, o primeiro cordado aqui. Diversos trabalhos aqui no Brasil, é sempre importante que a gente fale, né, de pesquisadores daqui, e a turma aqui do Fairchild e da Miriam Pacheco e demais pesquisadores fizeram esse trabalho, que é todo um compilado de diferentes organismos pré-cambrianos, certo? Em diferentes pontos do Brasil, certo? Que estão as bacias de estudo. Aqui a gente tem essas formas radiais associadas às aspidelas, certo? A gente também tem as claudinas, essas aqui são as corumbelas, perdão, as corumbelas e as claudinas são essas aqui.
que são aqueles já esqueletizados, certo? A gente já tem os organismos calcários, né? E os microfósseis, belíssimos. Leosferídeos, organismos muito simples, e esses vase-shaped, em formato de vaso, certo? Que também são exclusivos do pré-cambriano. Chegando mais ao sul, da equipe da Miriam Pacheco, o Bruno, o professor Paulo Paim e o Farid, que são os meus orientadores, co-orientaram o Bruno também. O Bruno é um pesquisador que trabalha com a Miriam, e eles trabalharam, então, na bacia de Itajaí. Descobriram muitas dessas formas, certo, relacionadas às aspidelas, e aqui a anâmia, que é outro organismo. Lembrando que essa marca aqui, ela é um icnofóssil, certo? O organismo mesmo é isso aqui, ó. Aqui era o corpinho dele, ou parte do corpinho dele, que um desenho para que a gente enxergue melhor, e essa parte era a parte que ficava presa junto ao substrato, gerando essas formas discoides, certo? E o mais interessante desse trabalho, claro, né, esteira microbiana, de monte, né? Eu sempre boto aqui o título, e até o dó eu botei aqui para que vocês possam buscar, certo? No anterior eu também botei, se vocês repararam. Porque é sempre bom botar a fonte, porque aqui vocês não vão ter tempo, né, de copiar, enfim, né, todos os dados, mas copiando o título do artigo ou o autor, já dá para ter uma ideia. O mais interessante desse trabalho é esse organismo aqui, que é o Paleopachycnus, típico do Ediacarana, né? Então, essa foi um marco muito importante que esses pesquisadores encontraram na bacia do Itajaí, o Paleopachycnus. Então, como eu comentei com vocês, a icnologia é uma ferramenta fantástica, difícil, muito difícil, porque não são todos os olhos que enxergam organismos aqui ou aqui, né? Por isso essa representação aqui do lado. E o que esses organismos significam, então, é mais difícil ainda. Mas é uma ferramenta extremamente útil. Lembrando que esse aqui é um fóssil corpóreo, tá? Esse é um icnofóssil e esse é um fóssil corpóreo. E na bacia do Camaquã? Bom, na bacia do Camaquã, como eu comentei anteriormente, a gente tem estudos sendo realizados desde a década de 90 pela equipe da professora Renata Neto, e vários, né, trabalhos foram publicados. Nesse trabalho de 2012, a professora Renata, faz um compilado, então, de tudo que já foi visto, né, na bacia do Camaquã e em demais bacias também, Itajaí, Camarinha, bacias cronocorrelatas, e a gente pode dar uma olhada, assim, no que foi feito. A gente enxerga muitas esteiras microbianas aqui, certo? E algumas formas, então, planolites, certo? E beutaleniformes, que são essas formas arredondadas, né? E a gente também enxerga algumas formas mais retinhas, planolites, enfim. Essas são fotos, né, registros do Alogrupo Bom Jardim. No Alogrupo Santa Bárbara, Grupo Santa Bárbara, né? A gente está chamando de grupo agora. A gente também tem muitas dessas formas. Essas bolotas, essas formas, né? Mais compridinhas, mais arredondadas. Não vou falar tudo aqui para vocês, tem, mas enfim, panulites, betaleniformes, até trepticnus, que seria supostamente esse aqui, né? Então, o que acontece? Muito desse material a gente está interpretando, né, como outras formas, né, não como eles foram interpretados nessa época. Mas esse é um trabalho que a gente está desenvolvendo ainda, né? Sempre deve-se olhar com muito cuidado formas duvidosas. Então, a gente sempre está trabalhando, né, com muito cuidado com essas amostras e cuidando, né, com o que a gente vai gerar para o futuro. Ok, até esse momento a gente tinha icnofósseis na bacia. O que a gente fez? A gente procurou um pouco mais. E onde está o óleo, afinal de contas? Bom, encontramos o óleo, encontramos fósseis corpóreos na bacia. O legal dessa foto aqui, que até foi a foto que eu enviei para divulgação, porque ela tem uma evolução de tudo que foi feito. Aqui no canto, se vocês enxergarem, a gente tem mapas e cartas do Exército, da área de estudo. Então, aqui é a etapa pré-campo. Etapa de campo, nós coletamos as amostras, aqui, né, todas elas
bem catalogadas e registradas, porque todas as amostras que a gente coletou com muito cuidado estratigráfico, porque várias vezes, várias equipes que sabem que a gente está trabalhando com bacilo camaquã dizem, mas a gente tem amostra, pega. Eu não pego. Eu não pego porque o cuidado da coleta com controle estratigráfico é essencial. Ainda mais quando a gente está tentando desvendar os paleoambientes, né? Então, a gente vai contar essa história bem direitinho. Então, as nossas amostras, elas são muito bem amarradas, certo? A partir dessas amostras, a gente gera as lâminas delgadas. Muitos de vocês trabalham com lâminas, ou trabalharam, ou vão trabalhar com lâminas delgadas. E talvez a novidade para alguns, para outros talvez não, as lâminas palinológicas. Né? Então, aqui nessas lâminas invisíveis estão os nossos microfósseis. Da onde que eles vieram? Vieram do Grupo Maricá, do Grupo Bom Jardim e do Grupo Santa Bárbara, certo? Se vocês conhecem Bacia do Camaquã, vocês vão mais ou menos associar esses afloramentos, certo? Se não, vamos lá. Essas faces são as faces finas, é o intervalo que a gente entende como marinho, do Grupo Maricá. Ainda entendemos como marinho, certo? Mas isso tudo pode mudar a qualquer momento, assim que surgir uma nova evidência, certo? São camadas tabulares, né, de pouca espessura, muito contínuas, basicamente de areia fina, silt e alguns intervalos argilosos. O grupo Bom Jardim, aqui nós temos já esteiras microbianas. Na verdade, a gente está no grupo Maricá, em qualquer camada dessas, onde tu quebra, tu vai encontrar esteira microbiana, certo? O grupo Bom Jardim tem uma pequena diminuição dessas esteiras microbianas, mas aqui a gente tem o registro de uma. Nós interpretamos esse intervalo ainda como um ambiente aqui lacustre, certo? Um ambiente lacustre profundo, porque são muito raras as marcas de exposição subaérea. Muito diferente do Santa Bárbara, onde as marcas de exposição subaérea são constantes e frequentes, certo? Aqui a gente enxerga grandes gretas de contração, gretas de ressecamento, certo? Que o preenchimento delas com a camada arenosa de cima. Novamente aqui a gente tem mud curlets, certo? Também marcas de ressecamento. Novamente aqui em cima a gente tem... Então, dentro desse intervalo de 1 metro, a gente já teve 4 episódios de ressecamento, certo? Então, aqui nós estamos, segundo a nossa interpretação, num lago raso, certo? Com constante influência fluvial, certo? A gente tem fluxos hiperpicnais registrados no Santa Bárbara. Aqui, essa vista em planta é interessante porque a gente enxerga esteiras microbianas, justamente nesse momento em que o lago estava exposto ou ressecado. Claro, gente, se vocês pensarem, esteiras microbianas são geradas em poças d'água hoje. Não deveria ser tão diferente assim no pré-cambriano. Uma mínima lâmina d'água, um substrato úmido, já deveria ser o suficiente para que esses organismos se estabelecessem. Aqui a gente tem imagens de esteiras microbianas atuais, certo? Se a gente der uma olhadinha, isso aqui tudo é sedimento e as próprias comunidades bacterianas atuais, certo? Aqui a gente tem esses pináculos, uma visão oblíqua, então a gente enxerga a formação desses pináculos. Em corte, a gente tem os filamentos. Esse aqui é o biofilme, certo? O que é o biofilme? São as bactérias, os filamentos bacterianos e o EPS gerado por elas, que é essa gosminha. EPS é Extracellular Polymeric Substance. É um polímero, né? uma meleca gerada pela esteira microbiana. Aqui a gente tem, então, essa porção, esses pináculos, né, ressaltados, e os contatos entre eles, esses filamentos, certo? A gente tem a representação deles aqui também, os pináculos e os filamentos, certo? A marca positiva, né, o relevo positivo e esses filamentos. Aqui a gente enxerga uma visão macroscópica, né, dessa esteira. Novamente, se vocês olharem, essas ramificações, elas têm 1, 2 centímetros, então é extenso, né? A gente vai enxergar isso no registro facilmente, essas formas alongadas e esses pináculos. Aqui um corte no substrato, certo? Onde a gente enxerga as esteiras microbianas gerando esses pináculos também. Sempre a fonte eu boto aqui embaixo, tá? Vocês sempre podem consultar o autor desses trabalhos. Nós também temos, então, essas estruturas preservadas na Bacia do Camaquã.
sim, são estruturas geradas por esteiras microbianas, MIS, né? Microbially Induced Sedimentary Structures, na bacia do Camaquã, certo? Aqui vocês estão vendo aqueles pináculos que a gente estava vendo antes, certo? E as formas alongadas ligando esses pináculos. É exatamente a estrutura moderna, só que 600 milhões de anos atrás, certo? Porque essa aqui é uma amostra do grupo Maricá. Aqui nós temos as wrinkle structures, que são as esteiras enrugadas, são essas marcas enrugadas, certo? Produzidas pelas esteiras microbianas. Elephant skin, que é também, né, uma marca dessas esteiras. Como eu estou falando para vocês, cada estrutura tem um nome diferente e muitas vezes, na maior parte delas, um processo gerado também. A arumbéria, que são essas formas alongadas, ela registra, por exemplo, o fluxo que ali atua, né? Então, muitas vezes indicando até a direção do fluxo, né? Na verdade, aqui pode até ser um fluxo oscilatório, né? Aqui a gente tem a vista em lâmina delgada, certo? Dessas esteiras. Aqui os filamentos envolvendo grãos, esse aprisionamento de grãos é uma forma muito comum, certo? Que as esteiras fazem. Eu sei que eu já tô, agora fui olhar a hora, eu sei que eu já tô quase estourando a hora, mas vamos lá que agora eu vou dar uma aligerada. Aqui a gente tem, então, uma camada, basicamente toda ela orgânica, com algumas micas dentro dela. Esse alinhamento de micas também é uma característica que as esteiras microbianas fazem, certo? Esse alinhamento de partículas. Aqui a gente tem as esteiras em fragmentos, certo? Aqui também os filamentos envolvendo grãos e também fragmentados. Aqui a gente já tem grãos maiores, então aqui possivelmente o retrabalhamento ocorreu, né? E transporta, e esses retrabalhamentos acabam transportando, então, essas partículas, esses fragmentos, né? Fragmentando essas esteiras microbianas e transportando como bioclastos. Essa flechinha vermelha está mostrando uma clitarca perdido aqui no meio das esteiras microbianas. No trabalho que a gente está para lançar agora, a gente justamente fala dessa relação entre eles. Mas no paper que nós lançamos ano passado, a gente dá uma pincelada nessa relação, né, de micro-organismos com as esteiras microbianas. Vamos dar uma olhada, então. Aqui sim, aqui está cheio de microfóssil. Cada um deles são aclitarcas. Aqueles muito simples, né, sem ornamentação, enfim, característicos do ediacarano. E as esteiras microbianas aqui, aprisionando grão, certo? Junto ao substrato, que elas marcam, né, uma camada, e aqui os filamentos, né, envolvendo as partículas, alinhando micas também, em todas as unidades estudadas. Essa é a vista das esteiras em MEV. MEV é uma maravilha, né, porque a gente já enxerga interessantemente no microscópio, agora me fugiu o termo, mas no microscópio eletrônico, microscópio óptico, perdão, no microscópio óptico. No microscópio eletrônico a gente dá um zoom fantástico, que a gente está enxergando 5 micra, 4 micra. Então, isso aqui é a camada, certo? Aqui a gente está enxergando a esteira microbiana, com o seu EPS todo, aqui os corpos das bactérias com o EPS. Aqui vocês estão enxergando o EPS recobrindo uma partícula. Certo? Então é lindo, 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 lindo. Esse é um paper que está em revisão, sai logo mais. Como que a gente extraiu esses microfósseis dessas lâminas delgadas? Porque até agora vocês só viram as lâminas, tá? Tanto no óptico quanto no eletrônico. Com uma técnica de extração, essa técnica se usa essa técnica de extração há várias décadas, mas em 99 a Gray criou uma técnica mais delicada para a extração desses organismos, certo? O que a gente faz? A gente dissolve o carbonato com ácido clorídrico, a gente dissolve a sílica, né, os silicatos, com ácido fluorídrico. Claro que, pelo amor de Deus, nunca vai misturar um ácido com outro. É toda uma técnica que é feita, né, para que não misture um com o outro. Né? É todo um cuidado extenso. Até a compra desses ácidos ela é muito delicada, então é um método bem demoradinho. Mas a gente acha. Então, aqui a gente tem vista das lâminas delgadas, certo? De rocha e as lâminas palinológicas. Então, a gente tirou esses micro-organismos aqui
né, dissolvendo, né, a sílica e os carbonatos, e encontramos esses organismos, tanto os microfósseis quanto pedaços de esteira microbiana. Por quê? Porque, na verdade, só sobra o que é de composição orgânica, né? É o que sobra nesse método. E essas são as nossas esteiras microbianas. Belíssimas, filamentosas, né? Belíssimas esteiras microbianas do Ediacarano, né? Da Bacia do Camaquã. A gente tem amostras do Santa Bárbara e do Bom Jardim, aqui. Bom Jardim? Não, minto, Maricá. Maricá. É sempre bom olhar a legenda, né, Ilana? Porque eu de cara não reconheço, né? Então, olhando na legenda, agora eu informo para vocês que a gente tem de Santa Bárbara e do Maricá, as amostras aqui. Vamos adiante. E aí? E o que mais vocês acharam? Ah, a gente achou microfósseis. Esses sim são os ditos cujos, né, da nossa descoberta, por assim dizer. Esses microfósseis, eles são leosferídeos, certo? São lofosferídeos. O único que a gente chegou no detalhe de espécie, esse a gente já chegou em grupo. O único que a gente chegou no detalhe de espécie, que era esse que tem uma coloração um pouquinho melhor, foi esse aqui, que é um tanário. Todos esses organismos são muito simples. Esse aqui, ele tem uma mínima ornamentação. Isso é uma característica da Ediacarana, certo? Os organismos são muito simples, com só algumas protuberâncias, leves processos. Eu mostrei para vocês os acritarcas cambrianos. Os cambrianos têm muito mais processos, são muito mais ornamentados. Esses aqui, eles são associados com a germinosfera, certo? Também só chegamos no gênero, por causa desse processo alongado, né? Ele tem conectividade com o corpo, certo? E esse aqui bem mais alongado. Tá, mas e aí? Bom, vou mostrar para vocês mais os organismos. Esses aqui são os bonitos, são os que foram para o artigo. Esse aqui era o mundo real. O mundo real, a gente tem letra escura, tudo muito. Essa coloração se dá devido à maturação da matéria orgânica, né? Então, são organismos muito antigos. Mesmo com luz transmitida, tu não tinha os detalhes. A gente ia ajustando a luz, né? Para chegar, então, a ver esses detalhes. Como aqui a gente tem toda a parede desse organismo amassada, né? Ele está todo compactado. Muito possivelmente ele devia ser mais inchadinho, né, mais arredondado, enfim, na sua forma original. Essas são imagens de um trabalho que a gente está desenvolvendo ainda. Esse é inédito, tá? O artigo ele tá sendo trabalhado ainda, ele não está pronto como os outros. São imagens de microtomografia, tá? O que acontece? Aqui a gente tem 3 planos, né? São imagens feitas no CNPEM, no Sirius, não, perdão, no Synchrotron. O Sirius não está aberto ainda para gente. No Synchrotron, e essa tomografia, então, ela faz imagens impressionantes de organismos muito pequenos. É uma microtomografia. As imagens não estão muito boas, a gente tem que tratá-las, é o que a gente está fazendo agora. Inclusive, tem um curso agendado para a semana que vem para aprender a tratar melhor essas imagens. A gente está trabalhando nesse material agora. Mas, enfim, são acritarcas, certo? Com alguns processos, aqueles muito simples, né? Nos próximos capítulos vocês verão melhor as imagens, eu prometo. Aqui são imagens bem interessantes, são as imagens de neve, certo? Organismos, então, associados ao grupo Maricá, ao grupo Bom Jardim e ao grupo Santa Bárbara, que são os nossos intervalos de estudo. Muitos deles amassados, né? Poucos desses dois aqui, na verdade, ficaram mais inteirinhos, mas a maioria deles amassados. Aqui uma germinosfera, leosferídea. Então, a gente tem lofosferídea. A gente tem e esses organismos sempre associados com esses filamentos, né, bacterianos. Como é que a gente sabe que esses organismos são orgânicos? Bom, a gente estava no MEV, a gente fez EDS, né? A gente tem resultados de Raman também. Mas hoje aqui para vocês, como nosso tempo é curto, eu trouxe os resultados de EDS, que são visualmente mais interessantes, né? O que marca aqui? Os dados de carbono, certo? O que é de carbono ficou ressaltado em vermelho aqui. O que é de titânio, em roxo, aqui.
são essas porçõezinhas incrustadas no microfóssil, e essa porção aqui no canto, e de ferro, esse organismo aqui. Esse organismo aqui eu confesso que está me intrigando, certo? Mas não tivemos tempo de desvendá-lo ainda. Esse material, se vocês quiserem dar uma olhada, ele está no artigo que saiu ano passado, certo? Da Scientific Reports, e lá a gente discorre melhor. Mas então, são organismos de parede orgânica, aqui os microfósseis e os filamentos, né, bacterianos. E aí, o que vocês vão fazer no futuro? No futuro, a gente tem muitos planos, né? O próximo artigo que está pronto, está em revisão agora, tem a distribuição estratigráfica e correlação com demais bacias e demais associações fossilíferas. Essa figura resume. E a nossa criação da nossa Assembleia Fossilífera, a CAMBAP, porque os nossos fósseis têm uma distribuição tanto temporal quanto ambiental bem diferente do que o resto do mundo propõe. Bem diferente não, né? Diferente o suficiente para gerar uma nova associação fossilífera. Esse contexto de proto-Gondwana, então a gente faz uma relação com essas bacias proto-gondwânicas. E também tem um outro artigo sobre a preservação das esteiras microbianas. Aqui tem uma figurinha que ilustra tudo isso nos próximos episódios. E eu encerro agradecendo a paciência de vocês, agradecendo o interesse de vocês, agradecendo o convite para fazer parte desse mês da engenharia geológica, um evento brilhante que nos traz novas possibilidades, né? O que eu fiz? Sair dali. Enfim, vamos dar uma olhada aqui. Quero agradecer, então, a Unicinos, onde eu desenvolvo meu doutorado, a CAPES pela bolsa, a Universidade da Califórnia, onde eu desenvolvi meu doutorado sanduíche, a UITT-FOSSI, onde muitas das minhas análises foram feitas, e ao CNPEM, onde a gente ainda tem projetos em andamento. Qualquer dúvida, questionamento, quer me mostrar algum material, pode mandar e-mail, me procura nas redes sociais também, Instagram, Facebook, por aí vai. Certo? Então era isso. Gente, alguém me escuta? Ana? Eu apareci. Não dormiram? Não dormiram? Claro que não. Desde já, antes de iniciarmos as questões, eu queria agradecer por essa baita palestra. Olha, muito. Tá, assim, tem coisas assim que a gente nem imagina, né? Então, foi a mais completa que eu tive, assim, de micro até agora. Então, parabéns pelo trabalho. O pessoal tá aqui também, tá mandando. Tem uma questão aqui, feita pela Diana. Ela perguntou qual seria a coloração das acritarcas. Que ela falou que a marrom é a fina. Ela queria saber qual que é. Então, o que a gente consegue associar? Eles têm essa coloração escura porque eles são de matéria orgânica. Então, como a matéria orgânica está maturada, né, ele está, enfim, soterrada há tantos milhões de anos, ele acaba atingindo essa coloração. Ali alguém perguntou, e azul? Não, a azul foi só um jogo de luz que a gente usou para enxergar as estruturas, certo? Também tem imagens de luz transmitida, mas de refletida, perdão, mas elas não ficaram muito boas. O único jeito foi jogar a luz assim daquela forma para enxergar as estruturas dessa parede então amassada, porque vários deles, como vocês viram em algumas imagens, eles são escuras, né? Tu não enxerga estrutura nenhuma, tu enxerga uma bolota escura, opaca, né? A luz não passa por ali. Então a gente vai fazendo um jogo de luz para enxergar alguma estrutura. Claro que daí no MEV a gente enxerga com um pouco mais de detalhe, né? Mas antes de ir para o MEV, a gente tem que, porque o MEV é um objeto, né? É uma ferramenta mais cara, então tu tem que ir para o MEV sabendo o que tu está procurando, né? Então tu usa o microscópio óptico com, né, muito mais tempo, e daí tu vai jogando do jeito que dá nesse jogo de luz que a gente usa para identificar essas estruturas mesmo. Então eles não são azuis, eles são escuros, tá? São marrom escuro. Nós temos mais uma pergunta, que é da Eduarda. Ela gostaria de saber se no grupo das guaritas, em ambientes lacustres e fluviais, se correm registro, desculpa, desses microfósseis. Perdão, qual foi o nome da pessoa que perguntou? Foi a Eduarda.
Ai, Eduarda, se você pergunta que se faça, Eduarda. Então, eu não mostrei aqui, tá? Mas a gente tem bactéria vivendo nesses lagos do Guaritas, sim, tá? Esse material a gente está trabalhando ainda, ele é um artigo que deve sair muito em breve, espero que ainda esse ano, mas a gente ainda não publicou nada sobre o Guaritas, então estou te falando agora, né? São dados né, divulgados agora. Sim, a gente tem esteira microbiana nos lagos do Guaritas. Temos. Oi, boa Depois, noite. pessoal. Diga, diga. Opa, Eu queria fazer uma pergunta. Depois desse trabalho que vocês fizeram, qual foi a análise a conclusão, aliás, que vocês chegaram sobre o paleoambiente da região? Perfeito. Perfeito. Frederico, isso? Isso. Estou vendo ali, estou vendo tua imagem piscando. Excelente pergunta, Frederico. Então, o que acontece? O problema é um problema, e na verdade é uma solução, tá? Quando a gente estuda acritarcas e diacaranos, eles são organismos muito simples, certo? Vários estudos mostram esses leosferídeas, que são os organismos que a gente tem, tanto em ambiente marinho quanto em ambiente lacustre. O que acontece? A partir do final do Ediacarano, transição para o Cambriano, a gente tem organismos mais complexos. Mas a gente não tem isso no Santa Bárbara, né? Que é o leite Ediacaran da bacia. Que a gente associa? Bom, a gente associa que a gente estava num ambiente muito restrito, um lago. Então, não esperamos que a gente vai encontrar organismos muito complexos no lago, porque ele é um ambiente bem menos diversificado que o mar, né? Então, a gente não tem uma associação direta de Leosferídea com ambiente, certo? Porque Leosferídea ocorre tanto em ambiente lacustre quanto em ambiente marinho. Então, a salinidade não é problema, digamos assim, para a Leosferídea. Mas, né, Obrigado, professor. nada capaz. Dá uma olhadinha nesse trabalho de 2019, porque ali a gente discorre a respeito, tá? Ele é um paper free, tu consegue baixar ele tranquilamente, porque ele é da Nature, então a Nature não cobra, né? Cobra do autor, mas Sim. não cobra do leitor, o que é bom, né? O que é bom. A gente consegue baixar free. Então vai lá e procura, que ali a gente discorre um pouco a respeito disso. Mas não tem uma associação, então, direta, assim, que tu possa dizer, ah, não, mas a Leosferídea é mar, ou a salinidade deve ser tal. Não, essa associação a gente não consegue fazer Entendi. por causa desse gênero. Assim, eu perguntei porque, assim, uma das grandes ferramentas da paleontologia é justamente isso, né? Você descobrir o paleoambiente. Isso. Então, como vocês já estão trabalhando nessa região há algum tempo, eu, assim, queria saber se vocês já tinham chegado mais ou menos em alguma conclusão. Mas obrigado É, por não, responder. não, capaz que é isso. Qualquer dúvida, se lembrar de mais alguma coisa depois, me escreve, a gente está sempre disponível, tanto eu quanto toda a equipe que trabalha ali, o professor Paim, o professor Farid, Rodrigo Orodis, que também é um parceiro nosso, então fica à vontade. Tá bom, obrigado. Ali, a Amanda, quais as dificuldades encontradas durante o período de pesquisa? Bah, as dificuldades são várias, né? A começar porque são microfósseis. Claro, o que a gente fez? Eu fui para campo com a professora Renata, que trabalhou lá. Fui para campo com o Rodrigo Orodisky, que é parceiro de projeto, e o Jorge Villegas, que também trabalha com icnologia. Esse é o nosso grupo do projeto de geobiologia do Jacarano. Então, eu fui com paleontólogos para o campo, para que eles também me dessem essa ferramenta, porque eu trabalho com sedimentologia, com rocha siliciclástica, e de repente caí nesse mundo, né? Então vou ter que me apropriar. Eu estava conversando com a Ana antes a respeito disso, que tu acaba, né, o interessante é que tu não abrace sozinha um tema, mas que tu tenha colaboradores, né, específicos da área. E foi o que eu fiz.
E então, o que a gente sempre associou? Bom, esteira microbiana, né? Essas MIS, as estruturas geradas pelas esteiras, a gente enxerga a olho nu. Vamos, nesses momentos, né? Nesses momentos onde esses organismos se proliferam, buscar outros organismos, microfósseis. E então, da onde que veio essa dúvida, né? Porque como tu não enxerga, então como é que tu sabe que tá ali? Eu lembro que há vários anos atrás, a Mercedes, uma pesquisadora palinóloga, me perguntou: mas nunca fizeram palino na bacia? Eu disse: não fizemos, mas é que a bacia é pré-cambriana, eu disse para ela. Ela disse: então, né, não dá bola. Mas aquilo ficou me incomodando, vários anos me incomodando. Tá, mas eu não vou dar bola? Mas e se tiver? Aí fui em busca, né? Tanto da equipe da professora Miriam Pacheco, que trabalha, né, com paleonto e até com técnicas de paleometria, isso me ajudaria muito, e realmente ajudou. E entrei em contato com a professora Susana Porter, lá da Califórnia, né? De Santa Bárbara. Eu fui do Santa Bárbara aqui do Camaquã para Santa Bárbara da Califórnia, né? Impressionante isso. E lá a equipe também, antes de eu ir para lá, nós já tínhamos contato. Então, muito, né, dessas dúvidas foram sanadas por contato com especialistas. Outro colaborador nosso, nós tínhamos na Suécia também, Sebastian Willman, também me ajudou bastante, né? Antes de qualquer coisa. E, claro, a equipe do professor Gerson Fauci ali no ITT Fóssil também sempre esteve conosco, né? Por mais que não seja a área de especialidade deles, eles sempre estiveram me ajudando nas técnicas de palinologia. Então, basicamente, foram essas dificuldades. A identificação dos fósseis e, né, a dificuldade com matemática tão pouco explorada. O que a gente faz quando a gente não conhece o tema? Tu vai em busca de pessoas que conheçam, né? É assim que a gente, né, é o ideal de se desvendar, buscar alguém que conheça. E, claro, é assim que tu vai aprendendo mais, né? E implementando o método no teu grupo de estudo. Tem uma perguntinha aqui só que passou. Ai, perdão, É do perdão. João, que ele perguntou se a matéria orgânica presente nas esteiras microbianas, elas são substituídas pelo quê? Não são substituídas. Aí que tá. Esse é o mais interessante. A gente tem a matéria orgânica preservada. Esse é um paper que a gente está gerando agora. Eu sempre digo, é que são dois papers que estão, como eu mostrei no último slide ali, são dois papers que estão em revisão, certo? Até esse paper está com revisão com o grupo lá de Santa Bárbara. E ali a gente comenta, então, nessa preservação excepcional das esteiras. O que acontece? Como é matéria orgânica, são cadeias complexas de carbono. E essas cadeias, elas dificilmente se quebram. Então, tu não tem substituição por algum outro elemento, né? O que tu tem, às vezes, é precipitação de sílica concomitante com essas esteiras, né? Isso no EDS, no MEV, a gente identificou. Mas as esteiras, propriamente ditas, são de carbono, são orgânicas. Também tem a pergunta aqui do Giovanni. Ele mandou boa noite. Ele perguntou se já foi observado algum indício de óleo ou inclusão fluida contendo óleo, né, nesse intervalo estudado devido à maturação da matéria orgânica. Uhum. Não, a gente não tem óleo ali, né? Não foi descoberto ainda, né? Mas, claro, o que acontece? A bacia do Camaquã, ela é usada para análogo de reservatórios, né? Alguns projetos da Petrobras já abordaram a bacia pelo contexto Rift, né, dela, como análogo, mas não como óleo mesmo, não tem. Tem mais uma pergunta da Isabela. Ela mandou boa noite também. Ela perguntou se existe alguma relação do Clodina com o estromatólito. Então, não, relação direta, não tem. Até porque lá nessas unidades, a Claudina, ela é independente, né? Ela é um organismo, né, que vive fixado junto ao substrato, né? Junto às esteiras microbianas. Eu acho que eu mostrei em algum slide, ela tem uma relação direta com a esteira, então ela vive fixada junto ao substrato. Diferente do estromatólito, né? Que é o corpo que se constrói nessas faces carbonáticas. Não, ela não tem relação de vida ou construção com os estromatólitos.
Mas, claro, né, tu pode ter naquele mesmo ambiente, né, quem sabe, né, não digo no mesmo ambiente, mas numa situação temporal, né, essa associação. Mas relação direta, não. Pessoal, se vocês tiverem mais questões, vocês podem ir mandando. Só vou avisar vocês que o link, tá bom? Para vocês assinarem com presença, já foi liberado, tá bom? Então, se vocês tiverem mais alguma questão, vocês podem mandar. A Deise mandou. Ela Ai, que legal. pergunta de, de sedimento, né? Como você compreende as grandes gretas de contração encontradas em depósitos no grupo Bom Jardim, da BR-153, e as demais gretas e marcas de ondas da mesma unidade na subbacia do Piquiri? Como Uhum. explicar isso em um sistema lacustre profundo? Aham. Legal, legal. A Deise Silveira, né, foi a que mandou a pergunta. Então, a Deise é uma colega nossa. Hoje ela faz doutorado no Paraná, mas ela trabalhou em projetos anteriores conosco, foi orientada durante o mestrado. Nós fizemos concomitante, assim, ela terminou um pouco antes de mim, pelo professor Paim também, fizemos campo junto, então. E a Deise trabalhava no Piquiri, a subbacia do Piquiri, e eu trabalhava na subbacia de Santa Bárbara. Então, ela está bem por dentro do assunto, assim. Então, o que que acontece? A gente tem, é como eu comentei, a gente tem um lago, mas nesse intervalo a gente tem todo um momento, né, de clima que pode ter variação. Lembrando que a gente está num clima árido, né? Vai ter oscilação desse lago. Então, as gretas de ressecamento podem acontecer, são gretas grandes mesmo, ali não 5,3, eu recordo. Tem sim, né? Até por isso que a gente associa com lago, né? Justamente por esse ressecamento. Mas a maior parte dele é inundado. Outra, as marcas por onda, né? A marca por onda acontece em lago também, porque tu vai ter ação de vento, né? Remobilizando então esses sedimentos junto ao substrato. É bem normal ter marca de onda em lago também, né? Isso não chega a ser um problema. Com relação a essa interpretação paleoambiental, as nossas próximas análises agora são geoquímicas, certo? Onde a gente vai buscar algumas respostas mais incisivas, assim. Não digo certas, mas mais incisivas, para dizer, ah, não, mas estabelecimento, né, de tal elemento ou esse proxy geoquímico me indica tal coisa, então a probabilidade é essa. Associada a todas as ferramentas que a gente já tem, sedimentológica, palinológica, né? Uma junção de várias ferramentas. É impossível tu definir com absoluta certeza um ambiente ou uma situação deposicional só por uma única ferramenta. Mas a gente ainda está contando a história, né? E a Deise foi uma grande colaboradora, nossa, a gente trabalhou bastante, também contando a história da bacia. Mais alguma Bom, pergunta? e não, depois da Daisy, acho que ninguém fez uma pergunta. Pessoal, mandem aí se vocês têm alguma ainda, senão a Ou gente podem vai mandar por encerrar. e-mail ali, né? Ou me seguir nas redes, podem mandar, eu respondo, né? Sem Ilana, eu problema. queria perguntar uma coisa para ti. Teus Pergunta. artigos, previsão de publicação, tem alguma previsão para eles? Então, um deles está bem adiantado, que é o da distribuição estratigráfica, tá? Até o final do ano ele deve tá aí. O das esteiras, como eu dependo de colaboradores externos, e a situação nos Estados Unidos está bem complicada, né? A universidade parada ainda. Em função da pandemia, é muito complicado te dizer. Os dois são prontos, mas em período de revisão com coautores. Enquanto isso, tem o artigo que a gente liberou ano passado, dos primeiros gauchinhos. Ah, eu não falei do primeiro gauchinho, né? Aquele acritarca segurando uma cuia, foi uma brincadeira que a gente fez. O professor Gerson Fauci e o Paim me disseram que, tu vai encontrar o primeiro gauchinho. Aí eu disse, como assim? Aí era piada. Daí, não, vou ter que brincar com isso então. Então a gente chamou do primeiro gauchinho, esses acritarcas. Mas então, assim, enquanto isso, dá uma olhadinha ali naquele paper, já vai ver algumas ideias que a gente tem. E com relação à distribuição estratigráfica desses organismos e das esteiras também,
e mais os dados de geoquímica até o final do ano, eu espero. Mas eu não quero prometer nada. Bom, eu acho então que já chegamos ao final. Mas, Lana, só fala para o pessoal as suas redes, para o pessoal poder te achar. Claro, claro. Então, vocês me acham por Ilana Len. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui de novo aquele último slide. Esse aqui. Aqui vocês vão me achar, ó. Meu e-mail, ilanalena@edu.unicinos.br. E nas redes vocês me acham Instagram e Facebook com @ilanalena. Não demoro a responder, prometo. E vai ser sempre um prazer colaborar. E se vocês tiverem ideias, eu também sempre aceito. Estou sempre aberta a ideias, a colaborar, né? Assim que a gente faz ciência, né? Um ajudando o outro. Ninguém faz ciência, ninguém vive, na verdade, sozinho, né? Então, eu gostaria de agradecer. Foi um prazer poder mediar a sua palestra. Querida, muito obrigada. Não tenho palavras, todo mundo só elogiando o seu trabalho. Eu espero que consiga desenvolver, né? Eu sei que depende de fatores externos, né? Mas nós contamos com, com isso. Então, muito obrigada mais uma vez, Ilana. Eu que agradeço. Eu não tenho palavras mesmo. Então, um Que legal. abraço. Foi um prazer conhecer você. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, parabéns por esse evento. Eu vou continuar acompanhando, com certeza, assim como eu já iniciei a semana com a palestra do professor Farid. Farid é fantástico, né? Não tem como como não assisti-lo. E os demais, a programação de vocês também tá incrível, bastante ampla e muito interessante. Muito obrigada pelo convite e sucesso. Muito obrigada. E, pessoal, um aviso, nós teremos sorteios, tá bom? Então, vocês fiquem ligados. Então, vai sair bastante conteúdo ainda para vocês. Então, um abraço, Ilana. Muito obrigada. Tchau, Valeu, tchau. valeu. Até mais.